Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando e estudando para os concursos? Olha que legal! Todo mundo se preparando, é isso que a gente quer e a gente já começa esse vídeo pedindo para você, deixa eu ver se funciona aqui meu controle, para você, se possível, já deixar o joinha para nós, se inscrever nos canais aqui do professor Arnaldo Vieira e do Doutor Concursos, e também mandar o seu comentário, compartilhar conosco aquilo que você acha que é legal, que se você está gostando, como foi o caso da Mara Luísa, que escreveu assim: suas aulas são didáticas, de fácil entendimento, parabéns pelo excelente trabalho. Puxa, Mara, muito obrigado. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito, que vocês entendam as questões e que a gente direcione vocês para as questões que a gente acredita que vão cair nos concursos, que vão ser alvo dos concursos, certo? A Michele Gonçalves, aula perfeita. Muito obrigado, professor Arnaldo. Puxa, Michele, de coração, eu fico muito contente quando eu vejo comentários de vocês, quando eu vejo que o pessoal está curtindo, que o pessoal está dando joinha. Por quê? Para nós é um incentivo. E mais, o que a gente prepara nesse material semanal é com foco no que eu estava dizendo, nas questões que a gente acredita que vão cair nos concursos. Eu sou professor de comunicação, eu sou jornalista por formação. Eu tenho também uma vontade muito grande de continuar as pesquisas históricas. Então a gente está acompanhando os fatos acontecendo na hora que eles estão acontecendo. Eu até mesmo pela atividade profissional como docente de comunicador, pesquisador em comunicação. Então a gente está trazendo esses conteúdos que a gente acredita que vão ser úteis para vocês e que vão ser exigidos de vocês nesses concursos que virão. Vai chegar uma hora que esse represamento de concursos vai arrombar e vai sair, e aí vão acontecer vários concursos ao mesmo tempo. Quem estiver se preparando ao longo do tempo já sai com muitos pontos na frente. Essa é a nossa ideia. Preparar esse conteúdo semanal para você e ajudar você a garantir uma vaga sua para que você estude por muito tempo, mas dentro das condições que você tem, você consiga acompanhar nosso material e conseguir a estabilidade profissional que todos nós almejamos, tá legal? Então, muito legal pelos conteúdos, pelos comentários de vocês, que engrandecem e fazem a gente ficar muito feliz, tá bom? Essa semana a gente vai ter bastante coisa na área nacional, porque eu preciso falar com vocês desse tema das vacinas. Os telejornais, os jornais como um todo, têm trabalhado demais, têm dado muita ênfase nessa questão da vacina. E alguns vídeos atrás eu tinha dito para vocês que a Anvisa iria fazer uma visita técnica na Rússia e ia analisar em loco a produção da Sputnik V, Sputnik V, Sputnik 5, Sputnik 5, o nome que a imprensa está dando aí. E toda essa história começa por quê? Porque os governadores de alguns estados montaram um consórcio de governadores para pedir para a ONU uma ajuda emergencial para a compra dessas vacinas. A ideia era que essa compra fosse facilitada pela ONU, através da OMS, tá? E que esses insumos, através do que seriam as vacinas produzidas na Rússia, que seria a Sputnik V, produzido pelo laboratório Gamaleya, que é um laboratório em parceria com o governo russo, que essas doses viessem para esses estados, não passando diretamente pelo controle do governo, do Ministério da Saúde ou das instituições, como o Butantan e Instituto Fiocruz. A União Química, que é um laboratório farmacêutico que está no Brasil, teria a possibilidade de produzir a Sputnik V aqui no Brasil através dos insumos, os IFAs, que seriam enviados da Rússia para cá, e aí haveria a produção e distribuição dessas unidades em todo o território nacional, mais especificamente para esses estados no primeiro momento, que têm dificuldades de receber essas doses. Muito bem, o que acontece na segunda-feira da semana passada? A Anvisa deu parecer contrário à autorização para produção e para distribuição da vacina da Sputnik V aqui no Brasil. Os técnicos da Anvisa alegaram, né, alguns tópicos aí, algumas situações, como por exemplo, que não recebeu relatório técnico que comprovasse se a vacina atendia os padrões de qualidade que são exigidos, lembrando que a Anvisa é um órgão estatal, mas que preza demais pela qualidade dos medicamentos em todo o Brasil. Não são todos os países que possuem agências regulatórias estatais que fazem esse controle dos insumos ou dos fármacos que vêm para comercialização
dentro do país, tá? Não é todo país que tem. Os Estados Unidos tem, Inglaterra tem, Grã-Bretanha tem, Brasil também tem, mas tem alguns outros países aqui da América Latina, por exemplo, que não possuem, tá? Depois, a Anvisa negou, também dizendo que a maioria dos países que autorizaram a aplicação da vacina não tem tradição na análise, como eu disse para vocês, e principalmente as vacinas desses países ainda não começaram. Então eles alegaram que não tem dados estatísticos da eficácia da vacina, porque esses países ainda não começaram. Compraram, adquiriram a Sputnik, mas ainda não começaram a aplicação em larga escala. Depois, disseram que a vacina apresentou falha de segurança no desenvolvimento do imunizante. E na falha mais grave, eles alegam o seguinte, que o adenovírus, que é um vírus, sim, que em tese deveria estar desativado, certo? Para ser injetado no nosso corpo e produzir a mesma reação antígena, ou seja, produzir os anticorpos que seriam utilizados também para combater o coronavírus, de que esses antígenos, esse adenovírus, ele não poderia se replicar dentro do corpo humano, mas ele consegue. Eles levantaram esses dados e durante a divulgação das informações, eles até divulgaram, inclusive, depois, posteriormente, porque aí depois teve um choque de versões, o laboratório russo contradisse a Anvisa, e agora, no mais pro final da semana, disse que até vai processar a Agência Nacional por conta dessas afirmações. Mas a estrutura da vacina parte do pressuposto de que você vai injetar no corpo da pessoa um adenovírus que tem uma modificação, ele sofre uma modificação. Esse adenovírus causaria uma doença, sim, em você, que tomasse essa vacina, mas uma doença de graus muito leves, uma leve gripe, um leve resfriado, nada que seria extremamente contagioso, extremamente venoso. Inclusive, durante o relatório, a leitura dos relatórios, os próprios diretores, os próprios gerentes da Anvisa disseram o seguinte, olha, não seria algo para não que não seria necessário para que a gente não aprovasse. O problema é que a vacina tem restrições a alguns tipos de pessoas que, se tomarem e tiverem esse adenovírus multiplicado no corpo, em algumas regiões do corpo, por exemplo, podem causar danos mais sérios, principalmente aos órgãos reprodutores ou ao tecido intestinal. Isso é muito biológico, muito químico, mas a gente não vai entrar em detalhes em cima disso. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo, uma outra parte da história que vai contar um pouco melhor. Depois, eles alegaram também que na visita técnica que os técnicos da Anvisa fizeram na Rússia, lá sim houve o problema. Eles não puderam visitar todos os locais de fabricação da vacina, não tiveram acesso ao laboratório da Gamaleia, tá? Não conseguiram ver a produção da vacina e mais, também não conseguiram identificar os fabricantes da matéria-prima da vacina. A reação a isso, logicamente, foi instantânea. A própria agência, o fundo russo, que faz a distribuição, que faz a produção desse material, rebateu as acusações, dizendo que havia um problema político, poderia ter um problema político por trás disso. Ou seja, insinuou que a Anvisa não estaria dando a liberação da Sputnik em território nacional, porque estaria, de uma certa forma, contaminada pelos laboratórios americanos. E aí elevou o tom da crítica, dando a entender que a situação é um pouco mais política do que mesmo sanitária. Bom, não vamos fazer aqui juízo de valor. O fato é que eles alegaram isso. E a reação natural dos governadores foi essa, de que vai aguardar então uma decisão agora no Supremo, porque eles pediram exatamente recurso ao Supremo para que haja um novo estudo, para que sejam feitas novas tratativas. Mas para o final da semana, a Anvisa também declarou o seguinte, olha, nós não estamos fechando, trancando a porta em relação à comercialização ou à vinda da vacina. Somente que eles apresentem os dados para nós e que nós tenhamos uma garantia de que a produção da vacina seja uma produção segura para as pessoas que vão ser inoculadas com a vacina. O laboratório ainda vai continuar alegando várias outras desculpas, diz que outros países muito mais desenvolvidos já começaram essa campanha de vacinação e já estão, inclusive, a Argentina é um exemplo deles, disso, que conseguiram avançar na vacinação, mas a diretoria da Anvisa votou contra. Este é o fato que é importante você frisar essa semana. A Sputnik V, então, não foi autorizada para ser comercializada, para não ser inoculada na população nacional.
por mais que os esforços ainda dos governadores, né? E são os governadores do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Rondônia, esse consórcio de estados esteja pressionando para que haja uma reforma nesse lado da Anvisa, dificilmente isso vai acontecer tão cedo. Por outro lado, os russos afirmam que têm os dados sim, mas que por uma questão de soberania não vão abrir todas as formulações, toda a estrutura da construção da vacina e acusam, deixam no ar essa ideia aí de que há uma interferência política e não uma interferência sanitária na decisão de liberar ou não o insumo aqui no Brasil, liberar a vacina aqui no Brasil. Vamos continuar acompanhando, se tiver mais novidade eu trago para vocês, tá legal? Outra coisa também que vem no mesmo assunto e que é uma notícia também agora já positiva nesse aspecto. Eu já tinha também dito que a vacina da Pfizer no Brasil tinha sido autorizada, mas ainda não tinha chegado. E essa semana chegou. A Pfizer enviou para o Brasil, o primeiro carregamento chegou, mais de 1 milhão de doses já foram desembarcadas em Viracopos e Campinas, porém, essa é aquela vacina que precisa ser conservada em refrigeradores, em freezers muito baixos, de muito baixas temperaturas. Ela só vai ficar hoje restrita, por exemplo, às capitais. Ela não vai ser enviada, por exemplo, para o interior. Só vai ser distribuída para os hospitais e em unidades de saúde que demonstrem a capacidade de armazenar essa estrutura, essa vacina. Só que esta vacina é uma das que mais eficácia tem comprovada pelos laboratórios. E na semana passada, inclusive, na quarta-feira, uma revista, um estudo publicado em uma agência de saúde, a Public Health England, agência de saúde da Inglaterra, mostrou que a dose, uma única dose, da vacina contra a Covid-19 reduz a transmissão domiciliar pela metade, ou seja, 50% a pessoa já toma na primeira dose. Quando ela toma a segunda dose, então, os níveis ultrapassam 80%. E mais, essa pesquisa analisou os dois medicamentos que são produzidos em Londres. A vacina de Oxford, tá? Que tem parceria aqui no Brasil com a Fiocruz, e a própria Pfizer-BioNTech, que chegou nessa semana. Essas vacinas vão ser utilizadas também, vão ser colocadas à distribuição pelo Ministério da Saúde e pelos governos, mas somente nas capitais, onde são encontrados os hospitais com maior capacidade de armazenamento, porque ela precisa estar entre menos 25 e menos 15 graus centígrados por 14 dias. Para ela ser conservada por muito mais tempo, as temperaturas têm que ser abaixo de 80 negativo. É uma coisa assim absurda. Dificilmente você vai encontrar um laboratório ou uma farmácia ou um hospital simples com uma unidade de saúde que tem uma estrutura, um freezer que consiga fazer isso. Também o governo avisou que vai comprar, inclusive, mais desses laboratórios, mais desses instrumentos, né? Freezers dessa maneira, para que haja um armazenamento maior. Por quê? Porque o governo também avisou que fez mais compras da Pfizer, certo? E esta vacina, se nós pudermos puxar pela memória um pouco, é a vacina que consegue, desde setembro do ano passado, estava sendo negociada com o Ministério da Saúde. E alguns entraves foram encontrados durante essa negociação. O governo federal queria uma garantia, por exemplo, de que a responsabilidade, se houvesse contraindicações ou pessoas que tivessem algum tipo de reação à vacina, fossem de responsabilidade da fabricante. A fabricante se negou a dar esse documento. Não achou nenhum tipo de fundamento lógico ou legal para ser obrigada a garantir essa validade. E isso travou um pouco as negociações. Também houve uma relação, uma certa acusação do Ministério das Relações Exteriores, está então travando as negociações. Enfim, uma série de outros fatores que fizeram com que a vacina da Pfizer não fosse a primeira a chegar no território nacional, o que abriu possibilidade para a Coronavac, do Instituto Butantan, e depois a vacina de Oxford pelo Instituto Fiocruz. O fato é que agora essas vacinas começam a chegar em território nacional, é extremamente positivo isso. De uma maneira geral, a gente consegue então aumentar a possibilidade de pessoas vacinadas. Agora, em todo o território nacional, a faixa etária está entre 60 e 70 anos de pessoas vacinadas, pelo menos na primeira dose. Então a gente está com esperança de que até o final do ano, pelo menos as faixas etárias mais novas sejam imunizadas. E a esperança também de outras vacinas chegarem no território nacional, como a da Janssen, que é somente uma única dose com altos índices de imunização. Isso é importante você saber também. E o resumo é o seguinte: a vacina da Pfizer, que finalmente chega ao território nacional, vai ficar restrita aos grandes centros,
não vai ser distribuída para cidades do interior, porque não parece ter estruturas para isso. É uma vacina que tem uma eficácia muito alta, mas ainda vai ser feita por controle e dentro ainda das condições que ela necessita de armazenamento, tá? Também no âmbito nacional, e já pegando também um gancho no que a gente falou semana passada sobre a questão de os valores do orçamento brasileiro que foram negociados e tal, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão que obriga o governo federal a realizar o censo em 2021. O censo 2021 tinha sido cancelado, o de 2020, que acontece a cada 10 anos, mas a cada década, né? Então, a cada 10, do ano passado, que seria 2020, foi suspenso por conta da pandemia. Foi transferido para 2021. E o governo, na semana passada, com o lançamento do orçamento e aprovação do orçamento pelo Congresso, afirmou que não tinha mais dinheiro para fazer o censo, o que demandaria quase 3 bilhões de reais. Bom, o concurso, inclusive, que estava em andamento, né, foi suspenso pelo governo federal e ficou em compasso de espera a decisão disso por conta do Ministério da Fazenda. O ministro, então, agora obrigou a realização do censo a acontecer e o governo não se manifestou. Mas a defesa do Congresso, do governo, é que não há verba suficiente para isso. Os valores, os montantes foram realocados para o combate à Covid. Bom, qual a importância da realização do censo e o que você precisa saber para os concursos que virão por aí? Primeiro, a questão da representação política. O censo a cada 10 anos faz com que eu estude a evolução da sociedade. Se um país, se um estado aumentou a população ou diminuiu a população, isso influencia diretamente na quantidade de deputados estaduais e federais que poderão ser escolhidos nas eleições daqueles anos, dos anos futuros, certo? Uma vez que é tudo baseado na questão do crescimento populacional. 2. A determinação de alvos, públicos-alvos para as políticas públicas que são destinadas. Uma vez que você consegue analisar onde estão localizados os bolsões de pobreza e desigualdade social, onde você tem mais necessidade da presença do Estado, onde você não tem necessidade da presença efetiva do Estado. Então o censo, ele norteia as ações governamentais estaduais, federais e até municipais para saber onde ele deve ou não agir. Há também uma questão muito específica hoje do seguinte, é um detalhamento da população de risco para campanhas, tanto da vacinação quanto do recebimento da Bolsa Família. Ainda que com críticas, o Bolsa Família ainda continua sendo mantido pelo governo federal e ainda é necessário haver uma força até mesmo de mapeamento dessas famílias, onde elas estão em território nacional, para saber se elas precisam ou não, se elas evoluíram, se elas saíram de limites da extrema pobreza e evoluíram, necessitam ou não de continuar recebendo auxílio, enfim. São dados importantes para que o governo saiba onde ele vai agir ou não. Distribuição das transferências da União para os estados e municípios, o que seria o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Veja, isso é o que mais pega na questão municipalista. Por quê? As prefeituras e cidades pequenas necessitam desse fundo que vem do governo federal para conseguir pagar suas folhas de pagamento e seus compromissos normais. Uma vez que fazem parte também do bolo da União e os impostos que são arrecadados são repassados para os municípios. Ou seja, o censo delimita se uma cidade cresceu em números habitacionais, se a sua densidade demográfica aumentou, ela pode, dependendo da faixa em que ela estiver, ela receber mais ou menos recurso do governo federal. E por isso que é importante, tanto para estados quanto para municípios, saber a realização do censo. Inclusive, essa decisão do Marco Aurélio foi a pedido do governador do Maranhão, que fez essa decisão, que fez essa consulta justamente porque precisa de saber qual é a real necessidade, qual é a real quantidade de verba que está dentro, se está ou não dentro do direito que é competente por conta das repatriações, das divisões de orçamento que acontecem entre Estado e União. O censo é realizado pelo IBGE e abre-se concurso temporário para a contratação dessas pessoas. Olha aí, concursos públicos que a gente poderia estar preparando vocês. A não realização do censo impacta diretamente nisso, mas ele dá também a possibilidade de os governos terem informações sobre a quantidade de idosos, a quantidade de adolescentes, a quantidade de crianças, a quantidade de adultos, quem está empregado, quem está desempregado, onde moram, as condições de evolução da sociedade como um todo. A realização do censo é
prioritária, para falar a verdade, deveria ser prioritária para os governos, vez que é através do censo que se descobre onde existe a pobreza, onde existe a classe média, onde existe bolsões de riqueza e, principalmente, conseguir chegar nas pessoas que estão precisando hoje de mais amparo e que irão precisar muito mais, inclusive, de amparo após a pandemia. Aí a necessidade é premente. É você saber identificar, após a pandemia, aonde estão realmente as necessidades mais urgentes do governo agir com programas sociais, com obras sociais, com realizações que façam com que aquela população seja mais amparada, melhor capacitada para enfrentar os desabores que a pandemia trouxe. Então é importante frisar isso para vocês. O que é importante saber dessa notícia? O censo foi agora, por uma decisão do ministro Marco Aurélio, foi determinado que seja feito, que seja executado no Brasil, brevemente, inclusive. Porém, exatamente, é uma garantia da Constituição, porém ainda temos que ver os desdobramentos do governo federal em relação a isso. Tá legal? Âmbito internacional, pessoal. E essa é uma notícia que, daquelas notícias que a gente não gostaria, que na verdade não é uma atualidade, mas é um fato, né? E que comemorou nessa semana 35 anos, que foi o acidente nuclear de Chernobyl. Veja, Chernobyl é um marco na história, recente mundial dos perigos da radiação e da energia nuclear. Chernobyl aconteceu, a data específica foi 26 de abril de 1986. Um reator da usina, por conta de falhas da manutenção e falhas dos procedimentos de segurança, eles estavam fazendo testes para ver como que o reator funcionava com menos capacidade de resfriamento, até que a coisa foge do controle, eles tinham informações muito precárias, erraram e o reator explodiu. E por muitas horas, por semanas na verdade, o reator ficou em chamas, em fissão nuclear, lançando partículas atômicas em grande parte da Europa. Acredita-se que 2/3 da Europa foram atingidos, 75% da Europa foi atingida com a emissão de partículas radiativas na atmosfera. É bem verdade que a concentração dessas partículas ficou ali mais na região da Ucrânia, mas naquela região da Bósnia, da Chechênia, da região dos Balcãs, naquela região como um todo. Mas a nuvem nuclear, sim, foi sentida até na Inglaterra. O fato é que essa semana comemorou-se, então, os 35 anos, ainda que seja uma tragédia, os números das quantidades de pessoas mortas não batem. O Comitê para a Contenção Nuclear da ONU tem informações oficiais da morte de 30 pessoas, né? Sendo que o próprio Greenpeace, em 2006, fez um levantamento e estima em mais de 100 mil o número de mortes, claro, não relacionados somente ao momento da explosão, mas ao longo da exposição que as pessoas tiveram aos níveis altíssimos de radiação nos primeiros momentos, nas primeiras semanas. O governo da então União Soviética se negou a aceitar, se negou a reconhecer publicamente que tinha havido sim um acidente nuclear. A explosão, que foi uma grande explosão, inclusive, eles negavam veementemente aquilo. Depois houve uma campanha, uma espécie de ação coordenada para a retirada das pessoas, da evacuação das pessoas, o que transformou os vilarejos próximos, e principalmente Pripyat, que é uma cidade próxima onde residiam os moradores da usina, que era uma cidade dormitório, na verdade, construída para abrigar os moradores da usina, virou uma cidade fantasma. Vocês estão vendo aí nas fotografias como ficou o reator, né? A explosão, como que aquilo foi danoso. E hoje há uma estrutura de contenção, que é chama de sarcófago, né? Que prende toda aquela região, que foi construído em cima desse reator, que continua exposto, continua aberto, mas já não emana mais tanta radiação. Há também informação de que mais de 600 mil pessoas foram escaladas e chamadas, convocadas pelo governo, para fazer a limpeza dos destroços da radiação. Então, de uma maneira geral, ainda muitas pessoas poderiam ter morrido depois, porque tiveram exposição direta à radiação que estava emanando ali de Chernobyl. O fato é que essa questão ainda pode ser muito bem requisitada dentro dos concursos, porque a ameaça nuclear ela não deixa de pairar sobre todos nós.
ainda existe. E mais recentemente, inclusive, o Irã fez o lançamento da sua primeira, funcionamento da sua primeira usina nuclear e anunciou isso para o mundo todo. Em 2011, houve o terremoto no Japão, que uma das usinas, a usina de Fukushima, foi atingida e o reator também entrou em problemas de fissão. Houve uma explosão também, mas que foi contida, e que também houve um vazamento radioativo. Então, de uma maneira geral, todas as condições não levam a afirmar que energia positiva, que a energia nuclear seja algo positivo para a humanidade e algo que possa ser feito em larga escala em grandes países como alternativa, como fonte alternativa de geração de energia elétrica. Então, de uma maneira geral, entende-se que acidentes como Chernobyl não podem ser esquecidos. E essa semana, o aniversário dos 35 anos foi lembrado, foi logo na segunda-feira. É uma notícia de relevância e acredito que os concursos desse ano vão lembrar dessa tragédia. Para, de uma certa forma, ajudar vocês e dar um pouco de visão paralela, eu recomendo essa série maravilhosa do HBO de 2019, chamada Chernobyl. Existe nas plataformas de streaming aí, especificamente na plataforma da HBO, que é muito interessante, é uma recriação incrível e perfeita da tragédia e do que aconteceu. Do ponto de vista, inclusive, dos cientistas, do ponto de vista político e do ponto de vista social. É imperdível essa série, eu recomendo que você assista, porque é um fato que aconteceu há 35 anos, mas que cada vez mais se torna atual na nossa sociedade. E provavelmente vai ser questão das provas que vierem por aí. Tá legal? Encerrando, e mais uma vez pedindo para você deixar o seu joinha, inscrever nos canais do Doutor Concursos e aqui do Professor Arnaldo Vieira. E comentar conosco o que vocês acham da aula, se vocês estão gostando, se a didática tá legal, se as formas como a gente está conversando aqui estão bacana, para que vocês consigam sempre estar preparados e estudando firme para os concursos que virão por aí. Tá legal, pessoal? A gente se vê semana que vem, se tudo correr bem, continue se cuidando. Um grande abraço, até lá!